Gurizada, o negócio é o seguinte, a derrota para o Criciúma ampliou e muito a crise no Grêmio. E neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre o Renato treinador. E não sobre o Renato personagem que utilizou a entrevista coletiva de ontem para atacar a imprensa. Como se durante o jogo, do outro lado do campo da arena, estivesse um time formado por jornalistas. Nada disso. O adversário, medíocre aliás, vestia o branco com detalhes do preto e do amarelo, as cores tradicionais do Criciúma. E mais uma vez, Renato não encontrou soluções táticas. Renato dá sinais de estar perdido, acuado e de ter sentido, e muito, o golpe das recentes críticas, não só da imprensa, mas de uma ampla maioria de torcedores do Grêmio. A crise do Grêmio e um treinador perdido é o assunto deste meu vídeo, que tem a assinatura da KTO. A KTO é a minha casa de apostas, você sabe, o cupom promocional MENEGAS, MENEGAS com S no final, é o cupom que te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Atenção, vai na KTO para te divertir, joga com responsabilidade. O site da KTO é para maiores de 18 anos. Eu compartilho com vocês que ontem eu projetava uma vitória fácil do Grêmio por 3-0 e botei. Vocês estão vendo ali o horário que eu fiz a minha aposta, acho que é 18h35. Quando foi confirmada a ausência do Kahneman e a escolha do Rodrigo Caio, quando vazou que seria o Rodrigo Caio, eu botei uma zebrinha. Eu botei sim uma vitória do Criciúma, pelo menos para salvar ali a compensação, porque eu tinha Grêmio 2-0 e tinha Grêmio 3-0. Mas aí quando eu vi aquela escalação, muita chuva, gramado pesado, daqui a pouco o Marquezinho toma um gol de longe. Vamos colocar aqui o Criciúma um pouquinho, só para dar uma garantida, e foi o que me salvou. Vá você também na KTO.com para brincar, para se divertir, joga na responsa. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir a gente fala de um treinador do Grêmio absolutamente perdido, especialmente na organização da equipe. Renato queria tanto jogar na arena e durante a semana, após a vitória sobre o Flamengo, na sua rede social, no seu Instagram pessoal, chegou a realizar uma publicação dizendo que se o Grêmio tivesse a arena em toda a competição, estaria dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Com o futebol de ontem, com o futebol que vem se arrastando no Campeonato Brasileiro, observem como ele está perdido taticamente. E o Criciúma venceu, e o Criciúma mereceu esta vitória porque foi superior ao Grêmio. Talvez o Criciúma estivesse mais próximo de um terceiro gol em algum momento do jogo do que o Grêmio de chegar ao empate. Observem que acho até que teve um pênalti para o Criciúma no segundo tempo em que o árbitro mais uma vez não marcou. Observem, Renato na entrevista coletiva, num dos raros momentos em que ele falou da organização tática da equipe, ele contestou e já anunciou uma mudança de ordem tática. Renato descartou a utilização, mais uma vez, dos 4 jogadores que ele considerou 4 atacantes. Cristaldo, Monsalve, Bright White e Soteldo. Eu já avisei eles lá dentro que este esquema não vai ser repetido. Como se não fosse ele o autor desse esquema. Ou o Renato não tinha convicção quando montou o time com esses 4 jogadores do meio para frente? Eles não têm característica de marcação. Se ele acha tudo isso, se ele sabia que esse esquema não daria certo, por que montou o time assim? Por que insistiu? Por que não treinou exaustivamente? Ah, porque o Grêmio trabalha pouco. É verdade, talvez seja por isso. Ou porque os treinamentos do Renato não têm uma boa produção. A metodologia dele talvez esteja ultrapassada. A gente não pode afirmar isso porque a gente não vê os treinamentos. Porque o Renato fechou o acesso da imprensa desde o final de março. Isso não significou o Grêmio evoluir em nenhum quesito. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e se arrasta perigosamente no Campeonato Brasileiro. E o Renato, em tom de ameaça, já disse para todo mundo, olha, esse esquema não vai se repetir. Quando, na verdade, ele montou esse esquema, ele é o fiador desse esquema, ele tem a obrigação de organizar o time taticamente e não vem conseguindo. Este é, sem dúvida alguma, eu tenho dito isso, o pior trabalho de Renato como treinador do Grêmio. E olha que o Renato já fez grandes trabalhos em 2016 com Copa do Brasil, em 17 com Libertadores da América, inclusive em 18, naquele jogo tão contestado contra o River Plate, o Grêmio merecia um resultado melhor e poderia ir disputar mais um título da América com
contra o Boca Juniors. Então o Renato já fez grandes trabalhos, mas este é um trabalho muito ruim. É um trabalho muito abaixo daquele investimento que o Grêmio faz mensalmente na folha salarial deste elenco. Indo para a coletiva, e eu não quero perder muito tempo do Renato atacando a imprensa, o Renato tem que perceber que o Grêmio não está jogando a Copa SEG. A Copa SEG começa neste final de semana, é a Copa da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Lá sim, times de jornalistas ou radialistas se enfrentam. Então, do outro lado, como adversário, sempre haverá um time de jornalista ou de radialista. E é normal que se tenha esse time como adversário. O Grêmio não enfrenta um time de jornalistas e o problema do Grêmio não está centrado nas críticas da imprensa. Fosse isso, quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América, então, por justiça, deveríamos também jogar um pouco desta exitosa conta por méritos da imprensa. Ou só quando perde é que a imprensa tem responsabilidade e quando ganha não tem nenhuma responsabilidade. Basta que vocês olhem a rede social do Renato, esta última publicação contra o Flamengo, e ali vocês entenderão que não é a imprensa que está criticando, e há jornalistas, inclusive, que ainda defendem o trabalho do Renato. Não, é a torcida do Grêmio. Talvez isso tenha atingido muito o Renato. Me pareceu que ele estava, na entrevista, tão perdido quanto está treinando o time. O Renato mostra que está acuado, ele sentiu o golpe da crítica da imprensa e talvez mais ainda da torcida do Grêmio, onde ele será sempre o maior ídolo da história do clube. Isso não será alterado. Mas você teve algum colega na quarta ou na quinta série que certamente se dizia que era um pimpão, que era o bambambam, que era o cara. Normalmente quem tem esse tipo de atitude é justamente quem sabe que não é. O que o Renato fez ontem, mais uma vez, de dizer que ele é bom pra caramba, que ele é muito, como é que ele usou? Ele é muito seguro e que ele é muito bem resolvido, e ficar repetindo isso, ora, eu não preciso cursar um semestre de psicologia para dizer para vocês que o Renato está acuado. O Renato está ferido pelas críticas, o Renato está desorientado neste momento. E isso é muito ruim para o Grêmio numa reta final de Campeonato Brasileiro. É bom o presidente Guerra encostar alguém no Renato para ajudá-lo. Esta desorientação, ela está passando também pelo vestiário e na montagem da equipe. Não é normal um profissional tão vencedor quanto o Renato chegar numa coletiva e ficar repetindo a todo instante: eu sou bom pra caramba, eu sou bom pra caramba, numa escancarada, numa evidente necessidade de autoafirmação, e ficar repetindo: eu sou muito bem resolvido, eu sou muito bem resolvido. Quem é muito bem resolvido não precisa ficar repetindo isso a toda hora. É muito bem resolvido e ponto. Renato poderia ir para a coletiva para explicar por que ele não encontra soluções táticas para o Grêmio, por que o Grêmio é tão vulnerável. Nessa semana, eu fiz um vídeo aqui no meu canal, acho que foi na segunda ou na terça-feira, com os seguintes dados do Footstats. E se o Grêmio não olhar para isso, o Grêmio não terá o diagnóstico correto das suas fragilidades. Footstats, eu sei que estatística é algo que a gente tem que olhar um pouco enviesado, um pouco, digamos assim, na diagonal, mas às vezes ela pode nos ajudar a fazer uma leitura de performance. O Grêmio é o time que menos rouba a bola do adversário entre todas as equipes da Série A. Esse é um dado inquestionável do Footstats. O Grêmio é o time, entre todos da Série A, que menos rouba a bola do adversário. Ou seja, o Grêmio marca pouco, e nós estamos vendo dentro de campo que esse dado é verdadeiro. Outro dado importante do Footstats: o Grêmio é o quinto time que mais permite que o adversário troque passes. O quinto time que mais permite que o adversário consiga circular a bola. Isso também é um dado revelador. Outro: o Grêmio é o 16º time da Série A no ranking de passes certos. O que isso mostra? Que o Grêmio está desorganizado, o Grêmio está errando passes demais. É um time que não está encaixado, treina pouco talvez. Outro: o Grêmio é o 15º colocado no ranking de posse de bola. Eu sei que este é um dado talvez o menos relevante aqui. A posse de bola não é tudo, mas observem: o Grêmio é o 15º no ranking de posse de bola. O Grêmio está, por exemplo, atrás de Atlético Goianiense, Cuiabá, está próximo ali. Os parceiros do Grêmio nesse quesito são Atlético Goianiense, Cuiabá,
Criciúma, Vitória e o Fortaleza, que talvez seja uma exceção desta regra. Portanto, esses dados do Footstats, inquestionáveis, eles não nos dizem tudo, mas eles são uma boa amostragem de que como a equipe do Renato tem defeitos, como é mal treinada, como é mal organizada. Renato faz o seu pior trabalho como treinador do Grêmio, mas isso não desmancha a sua trajetória vencedora, dentro de campo e também como técnico do próprio Grêmio. Mas é muito bom a direção estar atenta. Ele é um treinador hoje perdido taticamente, acuado e que sente o golpe das críticas. E se isso não for resolvido a curto prazo, a situação no Campeonato Brasileiro poderá se tornar ainda mais grave. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. O vídeo é para KTO, a KTO é a minha casa de apostas e o cupom MENEGAS, MENEGAS com S, te dá um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Atenção, joga com responsabilidade. O site da KTO é para maiores de 18 anos. KTO.com, o cupom é MENEGAS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.